Bom dia, irmãos, uma alegria estar com vocês mais uma vez para juntos explorarmos a teologia da nossa única regra de fé e prática, a Escritura, a Palavra de Deus, a qual o Espírito Santo nos ensinou a amar, a almejar, a desejar os seus valores, aquilo que ela é, e aprender dela como a doçura do mel. Eu não sei se você já experimentou isso na Escritura. A palavra, o Salmo diz que a lei do Senhor é doce, e nós precisamos aprender a apreciar essa doçura da palavra de Deus na nossa vida, nas mais diversas e diferentes situações as quais o Senhor nos coloca ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. E nessa manhã eu escolhi para a nossa meditação, aproveitando o espírito de recesso, de férias, eu escolhi para a nossa meditação estudar sobre a teologia do trabalho. Como é importante, como é fundamental entendermos aquilo que a Escritura nos ensina, aquilo que a Escritura nos diz a respeito do trabalho, da sua necessidade, da sua importância na vida do cristão, na vida do crente. Então eu queria começar lendo com vocês os 8 primeiros versos de Gênesis, e depois na sequência os versos finais do capítulo 1 de Gênesis, porque Gênesis nos dá a estrutura sobre a qual a teologia do trabalho deve ser composta, e sobre a qual nós devemos então desenvolver o nosso pensamento em cima desse tema. Então queria convidá-lo a ler Gênesis 1 a 8, e depois o finalzinho do capítulo, que será 29 até 2:3. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde, houve manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos orar. Pai, nós agradecemos Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, em ter nos dado, ó Deus, a Tua palavra para nos ensinar, e em ter nos dado, ó Deus, o trabalho sobre o qual podemos nos dedicar para ganhar o nosso sustento, para nos alimentar, para nos vestir, para poder viver,
para poder, ó Deus, nos alegrar diante uns dos outros e, sobretudo, ó Deus, para podermos executar e fazê-lo para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso te pedimos, ó Deus, que nos ensines nessa manhã com a Tua palavra, que nos edifiques, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine nossa mente e nosso coração, a fim de entendermos a preciosidade do trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos. Assim, ó Deus, nós rogamos, assim, ó Deus, nós pedimos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Talvez a pergunta que você faça nessa hora: mas pastor, não dava para escolher um tema melhorzinho? Não é? Não dava para escolher algo um pouquinho mais suave nesse período de recesso? Afinal de contas, nós trabalhamos 2014 inteirinho, todos esperando, aguardando essa hora em que nós poderíamos, quem sabe, relaxar um pouquinho, descansar, cessar das obras que fizemos. Eu não sei quanto a você, mas chega no mês de dezembro, eu já estou assim, naquela última gasolina da bomba, já parece que já não tem mais força, já não tem mais para onde. Eu preciso parar, eu preciso de um breve recesso. Isso não é ruim, o descanso é bom, mas o descanso só faz sentido diante do trabalho. E o grande problema, um dos grandes problemas que nós temos, irmãos, é que nós temos muitas vezes uma concepção totalmente errada do que a Escritura ensina a respeito do trabalho. Na mente de muitas pessoas, o trabalho é algo a ser evitado ou algo a ser suportado até que eu tenha uma próxima oportunidade de lazer, até que eu consiga ter um tempo para descansar. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi dezenas e dezenas de vezes: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Parece que o dinheiro se torna o alvo do trabalho, e o lazer que o dinheiro nos proporciona se torna o nosso verdadeiro deleite. Irmãos, essa é uma atitude antibíblica. Ela não corresponde ao conceito daquilo que a Escritura nos ensina. Antes, ela corresponde ao conceito dos preguiçosos. E muitas vezes isso tomou conta da visão da própria igreja. E nós temos que ser extremamente cuidadosos com a nossa teologia do trabalho. Então, minha proposta para vocês nessa manhã é que a gente estude a fonte da onde vem essa ideia e esse conceito, e que nós então analisemos como devemos desenvolver o nosso trabalho na nossa atual situação, na nossa atual condição. E a primeira coisa, então, que nós precisamos aprender é que o homem, ele trabalha conforme a imagem de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu, quando às vezes leio os 8 primeiros versículos aqui de Gênesis, quando chega no finalzinho eu já estou cansado. Já observaram quantos verbos aparecem aí no texto? Deus viu, fez, chamou, colocou, criou, ajuntou, separou. Todas as coisas que Deus faz nesse capítulo 1 de Gênesis são diretamente relacionadas ao conceito do trabalho. Se nós olharmos o capítulo 1 de Gênesis inteirinho, até a parte que nós lemos lá no finalzinho, trata a respeito de Deus trabalhando de maneira intensa. Deus trabalhando de maneira intensa. Deus faz, Deus executa o seu trabalho, e Ele cria o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para trabalhar. Deus nos cria para o trabalho, irmãos. Se você observar aí a relação dos verbos, olha só: disse Deus. Esse é o nosso primeiro modelo, é o trabalho articulado.
é o trabalho explicado, é o trabalho que sai da boca de Deus e que faz. Verso 3, haja luz e houve luz, é o trabalho realizado. Deus não só faz com o poder da sua palavra, como também Deus olha, vê o trabalho feito e o contempla. Verso 4, e viu Deus, é o trabalho contemplado, o trabalho avaliado. E é interessante, porque você vai ver em toda a narrativa do primeiro capítulo de Gênesis, uma avaliação de Deus a respeito do próprio trabalho e do resultado. O texto todo vai dizendo que viu Deus que era bom. Até no texto do capítulo 2, quando nós já lemos, diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Resultado de quê, irmãos? Resultado de trabalho. Todo esse texto, ele está envolvido nesse contexto. Verso 4 de novo, e fez Deus separação entre as águas debaixo do firmamento, etc. Trabalho continuado. Chega no verso 5, e chamou Deus dia e noite, é o trabalho concluído. Todo o primeiro capítulo de Gênesis nos relata a respeito de uma teologia do trabalho. E essa é a primeira grande coisa que nós precisamos entender a respeito do trabalho. Trabalho foi algo para o que nós fomos criados. E eu sei que pode ter gente sentada aqui hoje, nessa manhã, que diz assim: eu detesto o meu trabalho. Como é que o pastor pode dizer uma coisa dessa? Ou quem sabe alguns já estão contemplando aquilo que nós costumamos chamar de o pior dia da semana. Qual é? Amanhã, segunda-feira. Por quê? Porque na segunda-feira eu vou ter que trabalhar, não é? Essa é a teologia de Garfield, né? Ele odeia o trabalho, por isso ele nunca trabalha. Eu sei, trabalho é difícil. E eu vou fazer uma confissão de pastor para vocês aqui. Para mim, a segunda-feira é o dia mais difícil da semana. Não tenho dúvida disso. Eu sei porque eu trabalho, talvez contra a lei de Deus, o final da semana inteira. No sábado eu me preparo, no domingo eu conduzo a igreja naquilo que me cabe, e às 8 horas da manhã eu tenho que estar no meu escritório. Então, um dia extremamente pesado, difícil, sem sombra de dúvidas. Não se sinta oprimido por talvez ter aí alguma resistência contra a segunda-feira, até porque o domingo é tão bom, é o dia do Senhor, nós paramos para adorá-lo, é o nosso gostinho do céu, não é? E aí na segunda-feira nós encontramos as nossas dificuldades. Quem sabe você encontra um chefe chato, companheiros de trabalhos ímpios, gente difícil, e isso se torne difícil, ou seja, faça com que o seu trabalho se torne complicado para você. Mas isso não pode significar na sua vida um desgosto pelo próprio trabalho, pelo trabalho em si. Nós temos que aprender a apreciar o trabalho como algo que Deus nos deu e como algo para o que Deus nos criou, porque é no nosso trabalho que nós glorificamos o nome de Deus. Nós fomos criados para isso. E é interessante, a Escritura coloca que a glória ao nome de Deus, ela tem que acontecer nas coisas mais corriqueiras da vida. O apóstolo Paulo, discutindo, o pessoal lá na igreja discutindo se devia comer isso, não aquilo, etc. Ele diz assim: quer comais, quer bebais, façam para quê? Para a glória de Deus. Ora, o nosso trabalho essencialmente deve ser um trabalho que glorifica o nome de Deus. Aliás, idealmente o nosso trabalho ele deve ser compreendido por nós como uma espécie de vocação, não importa o que você faça. Não só um meio de sustento, mas uma maneira com a qual eu posso glorificar o nome de Deus, porque fui chamado por Deus para fazê-lo. Isso não é só para pastor não, irmãos. Isso não é só para missionário. A gente tem uma teologia da vocação que funciona só para pastor e missionário.
Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que entender o nosso trabalho como fonte de provisão e como vocação que Deus nos dá, que nos dignifica e que glorifica o nome de Deus. Então, no capítulo 1 nós temos esse primeiro modelo do processo, Deus trabalhando para nos ensinar a trabalhar. Nós temos um segundo modelo, e esse segundo modelo encaixa-se naquilo que nós chamamos de o mandato cultural. Deus, dentro da criação, executou o seu trabalho com especial cuidado para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho daquele que foi o projetista e o executor de uma obra que tinha um alvo, mas que não estava finalizada. Deus colocou o homem no jardim para quê? Para que o homem pudesse, capítulo 2, versículo 8, para que o homem pudesse guardar e cultivar aquele jardim. Deus colocou o homem no jardim para que o homem pudesse dar continuidade àqueles serviços que o próprio Senhor começou a fazer ao colocar ali o jardim. O homem era responsável por desenvolver o jardim. E se eu entendo um pouquinho da ideia ou do conceito do jardim, o que Deus pretendia para o homem é que ele espalhasse o jardim por toda a terra. Não foi isso que Deus disse? Capítulo 1, versículo 26, e também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, e tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus deu ao homem todas essas capacidades para que o homem continuasse o trabalho que Deus começou. No sétimo dia Deus cessou de fazê-lo. Diz o texto que Deus descansou. Isso não significa que Deus estava cansado do trabalho, mas Ele nos dá um modelo que serve para que nós, na sua imagem e semelhança, possamos seguir, de tempos de descanso e de trabalho. E então Deus diz ao homem: agora faça o seu trabalho. Eu sei que alguns irmãos aqui têm fazenda, e com certeza você vai visitar a fazenda de algum dos irmãos aqui, você vai chegar lá e a fazenda vai estar toda organizadinha, bonitinha. A gente tem aquela imagem, né, meio idílica, né, da fazendinha com a cerca branca, a casinha ao fundo, a chaminé soltando a fumaça, os animais no seu lugar, o pomar no seu lugar, tudo no seu devido lugar. Mas quando você chegou e aquela terra estava lá, e aquela terra estava bruta, ela não estava pronta, ainda que Deus a tivesse finalizado. Essa ideia, esse é o conceito. Deus fez para que nós pudéssemos dar continuidade. É por isso que Ele nos deu domínio sobre essas coisas todas, ou deu ao homem domínio sobre essas coisas todas. E ainda que Deus tenha olhado para trás no último dia da criação e visto que tudo era muito bom, havia ainda a continuidade daquilo que o homem deveria fazer. E esse é o ponto, queridos. Nós temos na Escritura um mandato cultural. Nós temos que desenvolver esse conceito da cultura e estendê-lo por todas as áreas, por todas as dimensões da sociedade na qual nós vivemos. Aliás, plantar, quando você olha assim, é uma imensa plantação de arroz. Você disse aqui uma cultura de arroz. Aquilo ali foi devidamente o quê? Cultivado, plantado, ordenado, organizado. Aquilo ali foi aprendido pelos homens para que pudesse produzir mais ainda, e assim por diante. Esse mesmo conceito, essa mesma ideia é que nós devemos trazer para todas as áreas da nossa existência. Então eu tenho aqui no primeiro banco, eu tenho um engenheiro, um dentista e um médico. Qual a ideia?
é que o engenheiro saiba fazer o seu trabalho de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Como? Edificando. Como? Edificando bem. Que o dentista faça bem o seu trabalho, que ele cuide desse problema, e nós vamos ver o trabalho depois da queda, não é? Do problema que a queda nos trouxe com relação à nossa vida, à nossa saúde, à nossa cultura e assim por diante. E a mesma coisa o médico. Lembra daquela proposta da minha mãe? Pois é. Então nós precisamos, irmãos, entender o nosso trabalho com o desenvolvimento da cultura. Não importa o que você faça, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o seu chamado, a pergunta no final das contas é: como é que eu faço isso de maneira que dentro desse mandato de desenvolver a cultura, isso glorifique o nome de Deus? Então esse é o primeiro ponto. Nós fomos chamados para trabalhar conforme a imagem de Deus, e isso está impresso no conceito do primeiro capítulo, quando Deus trabalha, olha para trás e vê que tudo era muito bom. E isso está impresso no conceito do segundo capítulo de Gênesis, quando Deus coloca o homem no jardim e de certa forma ordena ao homem que plante, que cuide. Segundo ponto, meus irmãos, é que o trabalho, ele deve ser entendido como bênção. Bênção de fazer a vontade de Deus. Quero voltar ao versículo 28 do texto, que diz assim: e o Senhor os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Ora, o que está acontecendo aqui? Deus está abençoando o homem com o trabalho. Com o trabalho. A forma com que o texto aparece aqui, meus irmãos, é muito interessante. Deus abençoa com o poder da sua palavra. Deus os abençoou e disse. Deus abençoa com o poder da palavra. Eu tenho capacidade de abençoar com o poder da palavra. Por exemplo, se eu lá na porta, cumprimentando os crentes, cumprimentando as pessoas, eu pudesse dizer coisas que fossem boas para você, que lhe incentivassem, que correspondessem à verdade, uma série de coisas a gente faz com a nossa boca, com a nossa palavra. Mas se um irmão chegasse na porta da igreja e dissesse para mim assim: pastor, estou com fome e não tenho comida em casa, e não tenho quem me dê comida, e eu dissesse assim: meu irmão, Deus te abençoe, a minha palavra não ia abençoar. Para que eu abençoasse essa pessoa, eu teria que fazer o quê? Eu teria que providenciar ou a comida ou os meios para que essa pessoa pudesse se alimentar. Isso seria uma bênção real. Então a minha bênção com aquilo que eu falo é extremamente limitada. A bênção de Deus com a boca não. Quando Deus fala alguma coisa, aquilo que Deus fala acontece. Então se alguém dissesse: estou com fome, e Deus dissesse: não tenha mais fome, aquela pessoa não sentiria mais fome. Mas não é o nosso caso. Mas Deus tem esse poder, e Ele tem o poder de abençoar. A ideia de abençoar, e essa palavra já está em uso na língua portuguesa, é a ideia de empoderar. É dar a alguém o poder para que essa pessoa tenha uma vida abundante. Deus dá o poder para que a vida seja abundante. Presta atenção de volta no texto. Deus abençoa, e Deus abençoa com verbos no modo imperativo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Deus abençoa no imperativo. Deus abençoa dando ordens, porque quando Ele diz ao homem: sede fecundo, Ele não só dá a capacidade da fecundidade, mas Ele ordena que o homem, fazendo isso, ele cumpra o seu papel. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e assim por diante. Então quando Deus abençoa, e aqui nesse verso Deus está fazendo isso, Ele dá ao homem a capacidade para cumprir os propósitos que Ele estabeleceu para o homem.
É a maneira de Deus nos dar as suas ordens, e nos orientar, e nos instruir, e nos direcionar, e aqui no caso, para cumprir o mandato cultural, para trabalhar. Quais são os grandes objetivos de Deus aqui nesse texto? Como eu disse anteriormente, Deus quer que o homem espalhe o jardim, e que o jardim espalhado, através da fecundidade, da multiplicação, da sujeição e do domínio, sirva para a sua própria glória. A bênção de Deus sobre a vida do homem é dada para que o homem possa cumprir a vontade de Deus e glorificar o nome de Deus por meio do seu trabalho. Então, primeira coisa, Deus abençoa. Qual é esse trabalho com o qual Deus nos abençoa para que nós possamos fazer a sua vontade? Olha aí, o texto diz assim: tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Está presente aqui, meus irmãos, o princípio da majestade humana. Deus coloca o homem dentro do jardim, numa capacidade de gerenciar, quase que como se fosse ele o dono, quase que como se fosse ele o dono, porque tem um dono. É por isso que alguns teólogos preferem usar essa expressão: o homem é o vice-gerente. Debaixo da gerência de Deus, agora cabe ao homem gerenciar, exercer domínio. Debaixo do princípio do cuidado divino, o homem agora tem o uso e o fruto e o benefício daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando Deus diz multiplicai-vos, Ele dá aqui a nós o trabalho da procriação multiplicadora. E se nós formos olhar, ter filhos dá trabalho, não dá? Mas esse trabalho abençoador, ele vem como os filhos na condição de herança do Senhor, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, e finalmente encher a terra, e levar a cabo o projeto de estender o jardim até os confins da terra. Aliás, eu não hesito em dizer que antes da queda, e vai ficar esquisita a minha frase aqui, esse era o plano missionário de Deus, mas essa era a missão que Deus nos deu ao homem, de levar a sua verdade, de levar pelo trabalho, pelo domínio, pela multiplicação, até os confins da terra, a sua glória, que não deixa de ser a missão da igreja, depois da queda, de levar a glória do Senhor, fazendo filhos de Deus pela pregação da palavra até os confins da terra. É isso que nós estamos aqui para fazer. Então o trabalho é esse, é o domínio, a multiplicação, o encher a terra para levar a glória de Deus por toda ela. Terceiro, como é que então nós vamos cumprir essa ordem de Deus? Aparecem aí esses verbos que às vezes nós gostamos de abusar deles por causa da nossa condição caída. O texto diz que nós devemos sujeitar e dominar. E eu acredito que esses dois verbos estão aqui na condição de serviço. Eles significam fazer servir. E eles podem implicar nessa ideia de, sim, usar a força para o trabalho. E a ilustração boa dentro do jardim é a ilustração de uma planta. As plantas nascem, nós temos aquele famoso ditado: pau que nasce torto, morre torto. Você não tem como endireitar, mas enquanto ele está crescendo, não tem? A gente usa estacas, a gente usa poda, a gente usa tecnologia para poder fazer com que as coisas cresçam de uma determinada maneira e que elas cumpram um determinado propósito, elas atinjam um determinado alvo, sempre para o bom uso nosso, para
colhermos os frutos para suprir as necessidades humanas, de maneira que essas coisas também glorifiquem o nome do nosso Criador. Então o trabalho, ele é um trabalho abençoador, porque nós cumprimos nele a vontade de Deus. Observe bem como é que esse trabalho foi exercitado ainda na narrativa de Gênesis, no capítulo 2, verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Ora, Deus dá ao homem, ou ele melhor, mostra ao homem o domínio que lhe havia sido dado, na capacidade de pegar e dar aos animais nome. Dar o nome naquela cultura significava uma posição de autoridade. Aliás, nós fazemos isso, não fazemos? Quem é que dá nome aos filhos? A esposa, né? Não, são os pais. Os pais dão nome aos filhos. Os filhos não têm direito de escolha do seu nome. Alguns lá adiante na vida se revoltam e resolvem ir lá no juiz e até mudar o nome. Acho que isso é possível, mas eles não têm o que dizer, até porque eles não sabem dizer, eles não têm conhecimento. Nós damos os nomes e depois eles se revoltam contra os nomes que nós damos, mas eles recebem esse nome que vem de nós. O homem vai e dá nome. Aliás, na sequência da narrativa bíblica, mais adiante no capítulo 4, esse é um conceito importante que às vezes revolta a nossa sociedade e cultura, o homem dá o nome à mulher. É interessante, nos primeiros capítulos 1, 2 e 3, os nossos primeiros pais, eles são meio que genéricos. O texto trata o homem como homem e a mulher como mulher. No capítulo 4, o homem dá nome à mulher. Deus a chama de Rava, a mãe de todos os seres. Essa palavrinha, esse nome Eva, significa vida. Ele dá o nome à mulher, porque ele tinha a autoridade de Deus para isso. Deus lhe havia dado essa condição de nomear, e essa condição de nomear é que nos ensina, logo aqui no começo da Escritura, aquilo que a gente chama de o conceito de cabeça. O ser humano como uma capacidade e autoridade para exercer um domínio responsável sobre a criação. Aliás, é daí também que depois vai vir o conceito bíblico tão amplamente trabalhado pelo apóstolo Paulo, que é o conceito da submissão feminina. A submissão feminina não é um conceito pós-queda. A submissão feminina é um conceito criacional. Deus criou o homem e mulher nessa condição. O que atrapalhou tudo foi esse chamado pecado, a chamada queda, que inverte as coisas que Deus criou e que Deus fez. Mas Deus colocou debaixo da autoridade do homem a capacidade do domínio, e aqui o homem exercita. Olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 2: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o guardar e para o cultivar. E aí então o homem exerce esse domínio através de colocar o nome, através de estabelecer as posições, através de estruturar para que aquilo ou aquela obra pudesse ser continuada e pudesse ser avançada. Então, queridos, fica aqui os dois primeiros pontos. Deus nos deu um modelo no seu próprio trabalho,
E Deus nos deu o trabalho como bênção para que nós pudéssemos fazer a vontade dele aqui na terra. No princípio, na criação, Deus disse ao homem: procriem, multipliquem-se, tenham filhos, continuem o trabalho do jardim, cultivem e guardem. Era assim antes da queda. E às vezes eu fico imaginando esse trabalho, ou a segunda-feira antes da queda. Já parou para pensar nisso? Como que era a segunda-feira antes da queda? Devia ser muito boa a segunda-feira antes da queda. Nós não teríamos problemas, porque o nosso trabalho, ele não era cansativo, ele não era exaustivo, ele era sempre prazeroso. Mas isso nos leva ao meu terceiro ponto, que é o trabalho depois da queda. Primeira coisa, nós temos que entender que a rebelião do homem, a queda e o pecado, eles têm consequência em todas as áreas da nossa existência. Todas as áreas da nossa existência foram afetadas pelo pecado. Certamente a mais séria, mais fundamental, foi a nossa habilidade de manter o nosso relacionamento com Deus, o Criador, que nós perdemos absolutamente, porque nós nos tornamos mortos. Nós passamos a rejeitar o Criador. Isso trouxe consequências na nossa vida relacional. Homem e mulher que haviam sido criados por Deus para viverem em profunda e plena intimidade, passaram a ter vergonha um do outro e passaram a acusar um ao outro a partir daquele momento da queda. Mas também isso afetou as nossas condições de trabalho. Antes da queda, nós deveríamos trabalhar num mundo dócil. O Fausto não teria emprego, porque não haveria juízes naquela terra, provavelmente, porque não haveria disputas, porque não haveria indocilidade no mundo pré-queda. Eu acho que é por isso que eles dizem hoje por aí, e isso não é uma referência ao Fausto, que os juízes acham que são deuses. A gente está vendo os exemplos aí na mídia todo dia, não é? Mas não havia essa condição. Aliás, o reto e justo juiz sempre foi Deus, mas naquela condição não havia necessidade dos juízes terrenos, porque não havia disputas. Só que hoje, depois da queda, nós passamos a trabalhar num mundo caído, e esse mundo caído é um mundo de inimizade, inimizade contra Deus, inimizade contra o próximo, até o mais próximo, e inimizade contra o resto da cultura. E sobretudo, queridos, nós vivemos num mundo em que nós temos um inimigo, que é aquele que é o inimigo das nossas almas. O capítulo 3, verso 14 e 15 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira coisa, graças a Deus, porque Deus estabeleceu essa inimizade. Se Deus não tivesse estabelecido essa inimizade, nós todos aqui seríamos os melhores amigos da serpente e do diabo. Mas pela graça e misericórdia de Deus, essa inimizade ela foi provisionada por Deus, para que nós pudéssemos viver longe de Satanás e próximos do próprio Senhor. Então aqueles nossos primeiros pais, estou chamando-os aqui de Adão e Eva, homem e mulher, quando eles se rebelaram contra o Criador,
Eles, em primeiro lugar, tornaram-se amigos da serpente, para que depois Deus pudesse afastá-los daquela amizade. Mas aquela condição na qual agora o homem passa a viver, tornou a todas as coisas absolutamente mais difíceis. A natureza a ser sujeitada e dominada pelo homem para a glória de Deus, para o benefício do homem, tornou-se essa natureza difícil. É por isso que hoje nós enfrentamos as lutas contra o próprio planeta. É interessante, as religiões humanas, elas personificam o planeta. Elas personificam a terra, elas dão nome, como se a terra tivesse vontade, né? Aí quando vem uma seca, está vendo? O planeta está pagando de volta as coisas que nós fizemos, e eles têm deuses para isso, né? Eles têm Gaia e uma série de outras coisas que as religiões humanas inventam. Mas o fato bíblico, meus irmãos, é que nós passamos a viver num mundo indócil, porque Deus agora amaldiçoou a terra por conta do homem, e o homem que antes trabalhava num mundo absolutamente equilibrado, passa agora a trabalhar fora daquilo que nós chamamos de o paraíso. Então, isso faz com que o nosso trabalho se torne mais difícil e complexo, a nossa capacidade de domínio tornou-se extremamente desgastante. Aquilo que poderia antes ser dominado pela docilidade tornou-se complicado. Nós hoje temos uma dificuldade extrema de exercer o domínio sobre todas as coisas, inclusive dentro de casa. Capítulo 3, versículo 16, quando Deus está conversando, primeiro com a serpente, depois com a mulher, primeiro com a mulher, depois com a serpente, depois com o homem, ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos. Quando uma mulher está para dar à luz, nós chamamos aquilo de quê? Trabalho de parto. Dizem as mulheres, nunca terei essa experiência, que é uma dor excruciante, mas que depois elas esquecem. Algumas aí podem me dar o testemunho aí se é verdade ou não. Como é que elas sabem que é excruciante se depois esquece, não é? Mas assim dizem as mulheres. O fato é que até a bênção agora adquiriu um aspecto tremendo de dificuldade. A bênção de ter filhos agora tornou-se um processo que envolve a própria dor. Mas o texto do verso 16 não para aí. E ele diz assim à mulher, Deus diz à mulher: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Até aquele momento, eu acredito que o princípio do cabeça, obviamente, já estava estabelecido e valia. A mulher foi criada auxiliadora idônea, e o homem foi criado cabeça da mulher. Aliás, é com essa base que depois nós da Igreja Presbiteriana do Brasil vamos dizer que não temos a ordenação feminina, exatamente em cima desse princípio, o princípio do cabeça. Mas o que Deus está dizendo agora para a mulher, depois do pecado: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, é o seguinte: antes você estava debaixo do governo de um homem que não tinha pecado, mas agora você terá ou estará debaixo do governo de um homem que, como você, é pecador. E isso tornou certamente a vida da mulher mais complicada e mais difícil, nas duas bênçãos maiores que ela devia ter, que era ter um marido e dar à luz a filhos. Tornou-se complexo, tornou-se difícil. Trabalhar num mundo caído, irmãos,
é muito mais difícil do que trabalhar no paraíso, muito mais difícil. Porém, por outro lado, nunca é demais enfatizar que o trabalho nunca foi e nunca deve ser visto como uma maldição. Não fazer nada e não trabalhar não é bênção. O trabalho dentro do mandato cultural empresta e dá ao homem dignidade, e faz e permite com que o homem glorifique de maneira clara, às vezes nem tão consciente, o seu Criador, o seu próprio Deus. O trabalho depois da queda é um trabalho num mundo diferente. Eu já citei rapidamente um trabalho com dificuldades com a própria terra, com o próprio ambiente que nós temos que dominar. Versos 17 a 19 do capítulo 3. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui, meus queridos, encontra-se uma das nossas dificuldades. Nós trabalhamos num ambiente que não nos é mais absolutamente favorável para o trabalho. É por isso que a segunda-feira se tornou difícil. É por isso que a segunda-feira se tornou um dia difícil. Porque nós agora vivemos num mundo em que trabalhar não torna-se absolutamente prazeroso, mas para que haja o prazer no trabalho, nós temos que enfrentar aquilo que antes da queda nós não tínhamos: problemas. Mas nós temos que enfrentar todos os dias os problemas. Uma das razões pelas quais eu escolhi tratar desse tema é porque chega nessa época, a gente faz sempre as retrospectivas, não é? E a gente diz: 2014 foi um ano difícil, mas sempre a perspectiva qual é? 2015 vai ser mais difícil. Eu tenho 50 anos e acho que desde o meu primeiro ano, eu não lembro obviamente, mas alguém deve ter chegado na beira do meu berço e ter dito: meu filho, 1965 vai ser difícil, se prepare, não é? Sempre o próximo ano vai ser o quê? Mais difícil, a economia vai ser pior, e etc. Já se passaram 50 anos e nós não chegamos ainda ao fundo do poço. Então a gente não sabe aonde é o fundo do poço, mas a gente sempre tem essa perspectiva de que o próximo ano a economia vai ser mais difícil, tais coisas serão mais complicadas e assim por diante. Esse é o mundo no qual nós vivemos, irmãos. Mas o fato é que nós vivemos num mundo em que o próprio meio ambiente não coopera mais com a nossa condição de trabalhar, e isso faz com que as coisas se tornem difíceis. Ainda dentro do trabalho, depois da queda, nós temos o problema da idolatria. E a primeira delas que eu posso levantar aí para os irmãos é a idolatria da preguiça. Eu nunca vi alguém tão mal falado na Bíblia igual preguiçoso. Já viu? Dá uma lida em Provérbios. Deus detesta, Deus abomina o preguiçoso. Está cheio de textos na Bíblia falando sobre isso. Ora, o que é a preguiça? Eu não sei se você sente preguiça, né? Eu costumo dizer que eu não sinto preguiça, é só cansaço, né? Então, o dia que eu não quero trabalhar, não é que eu estou com preguiça de trabalhar, é que eu estou cansado, não é, irmãos? Nós idolatramos o nosso lazer, nós idolatramos o nosso descanso, nós idolatramos o cessar de trabalhar de muitas maneiras, e nós vivemos sérios problemas sociais por conta disso. Isso aconteceu lá na igreja primitiva. Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. E o apóstolo Paulo precisou dizer para o pessoal lá da igreja em Tessalônica: olha, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Não quer trabalhar?
tudo bem, querido, fica sem comida. A Escritura é muito sábia nisso. E hoje nós vivemos problemas sociais e econômicos na nossa nação que geram pobreza, que geram fome. E o que nós vemos muitas vezes na solução dos nossos governantes são soluções que perpetuam esse estado. Eu não sou contra políticas sociais, e eu não sou contra se alguém realmente não está passando fome, que ele seja alimentado. Porém, quando nós criamos políticas que perpetuam essas condições, nós estamos criando uma nação de preguiçosos. E o texto do apóstolo Paulo em Tessalonicenses cabe bem: quem não quer trabalhar, que também não coma. Dar pão a quem tem fome é parte das nossas obrigações cristãs. Sustentar preguiçoso é pecado, não tenho a menor dúvida disso, irmãos. Mas nós estamos falando dos outros, e nós temos que pensar em nós mesmos. Às vezes nós nos habituamos a determinadas condições e situações nas quais a idolatria da preguiça impera e reina no nosso meio. E por causa da preguiça, nós desonramos o nome do nosso Deus. Mas tem o outro lado da moeda. Existe aquilo que nós podemos chamar de a idolatria do próprio trabalho. Existe uma grande fatia da nossa sociedade que é chamada de workaholic, é o viciado em trabalho. Conhece gente assim, doutor Augusto? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar também. Eu recebo bronca constante por causa dessas coisas. O trabalho se torna um fim. Nós acabamos gostando de trabalhar para manter um estilo da vida e para cultivar aquilo que a Escritura chama de a soberba da vida. Nós não trabalhamos para comer, irmãos. Nós trabalhamos para sustentar um estilo de vida. E às vezes nós estragamos a nossa vida, estragamos a nossa família e prejudicamos o crescimento dos nossos filhos, porque nós amamos o nosso estilo de vida. E a nossa idolatria do próprio trabalho se torna algo contra o Criador e contra o propósito que o Criador nos deu ao nos dar o trabalho. O trabalho deve ser um meio para o sustento das nossas necessidades e para o avanço da obra do reino de Deus, mas nós temos esse drive do trabalho que quer nos fazer, muitas vezes, passar por cima da glória de Deus, para manter o nosso estilo de vida. É ou não é? Quem não quer uma casinha melhor? Fala a verdade. E se eu pudesse trocar de carro esse ano, nem ia ser tão bom? E se eu? E essa possibilidade que pode ser boa em termos de produção, em termos de criação de riqueza, ela pode se tornar o próprio objeto da nossa idolatria. Quando nós não focamos essas coisas nas coisas que valem, nas coisas que são importantes no próprio reino de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo em Efésios 4 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu tenho que ajudar o outro. Mas na maioria das vezes eu quero ganhar mais, mas não para ajudar o necessitado. Eu quero ganhar mais, mas não para investir no reino de Deus. Eu começo a idolatrar o próprio trabalho, e quando eu idolatro o próprio trabalho, isso se torna uma abominação diante do Senhor. E esse problema, queridos, do vício em trabalho, é o que tem feito deteriorar a vida na igreja do Senhor Jesus Cristo em muitos lugares. Homens e mulheres extremamente ocupados com o seu trabalho,
a ponto de não terem tempo para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para orar, para ler a Escritura e para trabalhar no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Ah, pastor, pega aqui um pouquinho do meu dinheiro, tá bom, mas vocês fazem o trabalho, vocês façam, porque eu já não tenho mais tempo. Isso é uma das consequências depois da queda no trabalho. O próprio trabalho se torna a idolatria. Como é que deve funcionar, queridos? E agora chegando ao fim, como é que deve trabalhar o trabalho redimido? Como é que deve funcionar o trabalho redimido? Creio que aqui nós temos na Escritura algumas instruções muito apropriadas. Primeira coisa, Deus, pelo seu exemplo, nos instrui a descansar de maneira regular. Nós vemos lá no capítulo 2, versículo 3 de Gênesis: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Aqui nós temos dois princípios fundamentais que devemos aprender: Deus fez e Deus cessou de fazer, e Ele estabelece aqui para nós um padrão. Esse padrão depois vai ser tomado pelo restante dos autores da Escritura e vai ser desenvolvido naquilo que nós chamamos da nossa teologia da adoração, do culto. A ideia, o conceito de separarmos tempo de exclusividade para servir a Deus e para nutrir o amor para com o nosso Criador. Essa é a primeira coisa. Então, quando nós pensamos no dia do descanso, nós devemos pensar no dia do descanso como um tempo no qual as coisas mais fundamentais da nossa vida serão nutridas. Mas normalmente para nós o tempo de descanso ele envolve o conceito de quê? De lazer. E a maioria dos nossos lazeres hoje em dia são individualistas, são isolacionistas. Eles não servem, eles não contribuem para nutrir relacionamentos e laços. A maioria das vezes a nossa cultura tem nos ensinado a nos isolar nessa hora, a manter a nossa privacidade. O que a gente quer? Eu quero um pouco de privacidade. Pais com filhos pequenos, meninos que fazem barulho, e às vezes a gente se isola deles exatamente em nome dessas coisas. Então nós precisamos lembrar do princípio do quarto mandamento. É mais ou menos como num casamento. Já dei essa ilustração, tenho certeza, para os irmãos aqui várias vezes. Marido e esposa devem amar um ao outro todos os dias da semana, mas eles deveriam ter um tempo de exclusividade para nutrir o amor. Essa é a ideia do quarto mandamento. Deus não quer que você só o ame no domingo, ou só no Shabat, só no descanso. E Deus não te ama só no Shabat porque você participa do descanso. Deus te ama todos os dias, mas o conceito é que naquele dia haja a nutrição do amor por meio da adoração ao Criador. É óbvio que isso envolve o descanso, envolve refazer as nossas forças físicas, emocionais, mentais e espirituais, obviamente. Mas se nós nunca cessamos de trabalhar, o fato é que nós vivemos em pecado. E eu sou réu, confesso. Tem uma esposa que volta e meia vira assim para mim e fala assim: você está em pecado.
Nós precisamos aprender isso. O trabalho redimido envolve o descanso regular. Segundo, Deus nos instrui no trabalho redimido a trabalhar para Ele. Trabalho cristão, meus irmãos, ele deve refletir a imagem do trabalho de Deus. Se nós olharmos lá para o capítulo 1 de novo de Gênesis, o que a gente encontra lá? Nós vemos um trabalho feito com excelência. Nós vemos Deus fazendo um trabalho que reflete a sua própria glória. Deus fez aquele trabalho de tal maneira que o salmista, olhando para ele, disse o quê? Os céus revelam o quê? Mostram a glória de Deus, porque Deus lá naqueles primeiros dias, Ele expôs a sua glória na sua criação. Deus glorifica a si mesmo por meio daquilo que Ele criou, e Ele então nos ensina com isso, que o nosso trabalho deve ser um trabalho para a glória dEle. Então deve ser feito com excelência, deve buscar a glória de Deus, e deve ser feito no próprio poder de Deus, no próprio poder de Deus. Nós não podemos fazer trabalho mal feito, porque dizemos eu não consigo. Nós devemos buscar aquilo que Deus pode nos dar para executar esse serviço e esse trabalho. O apóstolo Paulo, dando instrução aos servos, que na época eram escravos, e eram crentes, ele diz como eles deveriam trabalhar. Ele diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa é a nossa teologia do trabalho, irmãos. Essa deve ser a nossa teologia do trabalho. Verso 7 de Efésios 6: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. É mais ou menos o seguinte, meus irmãos: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo como você toma suas decisões. Deus está vendo como você executa o seu trabalho. Deus está vendo como você cuida dos detalhes da excelência ou não. E essas coisas servirão para glorificar o nome dEle. Dentro do trabalho redimido, quero dizer para os irmãos que eu tenho más notícias para quem não gosta de trabalhar. Porque a Escritura diz que nós vamos trabalhar eternamente. Eternamente. Parece uma contradição, né, irmãos? Porque a gente passa o nosso período do trabalho esperando a hora de voltar para casa. A gente passa a nossa semana esperando o fim de semana. A gente passa o nosso ano esperando as nossas férias. A gente passa a nossa vida esperando a nossa aposentadoria. Mas eu quero dizer para vocês que não tem aposentadoria. O céu é um estado intermediário. A Escritura fala que nós vamos para uma nova terra. Apocalipse 21 diz assim: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, etc, etc. Chega no capítulo 22, verso 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nem sobre o trabalho, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. E diz assim: os seus servos os servirão. Os seus servos os servirão. Muito provável que o texto esteja falando sobre adoração, mas desde o princípio a adoração ao nome de Deus se deu por meio do trabalho, se deu por meio do serviço. E aí então resta-nos aquela palavra de Paulo aos Coríntios, falando aquele capítulo 15 que fala sobre a ressurreição do corpo. Diz assim: trabalhem, meus irmãos,
Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é vão. E eu creio que primariamente o apóstolo Paulo está citando aí do trabalho cristão, mas o trabalho cristão na verdade é todo o trabalho que fazemos. O que faremos então, irmãos? Quais são as aplicações e reflexões que nós podemos tirar aqui dessa teologia do trabalho? Primeiro, nós devemos aprender a viver debaixo da perspectiva de que a nossa redenção, ela foi obtida por trabalho. A gente fala da salvação pela graça, e ela é realmente, para mim e para você, ela é de graça, mas ela foi obtida mediante o penoso trabalho das mãos do meu Senhor Jesus Cristo. A redenção foi obtida por meio do trabalho do Senhor, para que nós pudéssemos trabalhar para Ele, e não mais servir ao Deus desse século. Nunca deixe que o conceito da graça chegue errado aos seus ouvidos e coração. Nós recebemos de graça, para que nós pudéssemos ser servos, para que nós pudéssemos trabalhar com prazer no Senhor. 2. O trabalho de Cristo foi sacrificial, para fazer cumprir aquilo que nem Adão e nem Israel puderam fazer, a fim de que o nosso trabalho, mesmo sacrificial, redunde em glória a Deus. Irmãos, depois que nós fomos salvos, depois que nós fomos redimidos por graça, nós somos sim chamados a um trabalho de sacrifício, um trabalho de seguir a Cristo. E isso envolve o nosso trabalho na igreja, e até isso, queridos, é uma coisa que tem que ser tomada com muito cuidado, porque eu já vi lares destruídos em nome do trabalho da igreja. Aliás, é uma coisa muito comum. Até o trabalho na igreja pode se tornar uma idolatria, uma maneira de eu esconder coisas. Mas por outro lado, eu não posso esquecer que eu fui chamado para um trabalho sacrificial, que redunde na glória do Senhor. Terceiro, eu tenho que entender que nós precisamos entender que o nosso trabalho, ele deve ser buscado, almejado por nós, como vocação. Eu não devo confundir trabalho com emprego. Nós temos que entender que por trás daquilo que nós fazemos existe um chamado. E a pergunta que o crente precisa sempre fazer é: Deus me chamou para quê? Como é que no trabalho, como é que na profissão e como é que no emprego que Deus me deu agora, eu posso exercitar a vocação que Deus me deu, para glorificar o nome dEle? Quarto, nós precisamos encontrar prazer no trabalho que nos foi confiado. Se você não consegue encontrar prazer no trabalho que te foi confiado, primeiro você tem que lutar, porque pode ser idolatria da preguiça, pode ser uma série de coisas, e eu sei que é uma luta, mas você precisa encontrar esse prazer, para que você saiba usar esse trabalho para a glória de Deus. Quinto, que você saiba usar esse trabalho para o reino. Nós vivemos numa cultura, queridos, que é extremamente egoísta, extremamente egoísta. E muitas vezes nos passa a ideia, mesmo dentro da igreja, de que se eu pagar a minha mensalidade, os 10%, já cumpri minha obrigação. Com isso não quero dizer que você não deve dar o dízimo, muito ao contrário.
você tem que investir das suas coisas nas coisas do reino de Deus. E por último, sexto, aprender a trabalhar diante dos olhos de Deus, não como para homens. E os homens hão de reconhecer no final das contas que o seu trabalho é excelente, porque você fez para Deus, porque você ama o Senhor, porque você ama Jesus Cristo e porque você quer ver o nome dele glorificado no seu trabalho. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a perspectiva de um 2015 cheio do bom trabalho, que reflita a glória de Cristo e que nos dê alegria ao coração, porque fazemos isso para o Senhor. Amém.